Olá! Seja bem-vindo ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Camargo e hoje nós iremos falar sobre os mistérios do bairro Vorsted, na cidade de Blumenau. Falaremos sobre uma série de fatos estranhos que aconteceram na região no ano de 1999 e que culminou com a obtenção de uma fotografia muito estranha que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Antes de a gente entrar no conteúdo de hoje, então, se você não é inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, pois aqui neste canal você vai encontrar muito conteúdo sobre ufologia, mistérios, astronáutica, astronomia, exploração espacial, mistérios em geral. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo, certo? Então, agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer o mistério de Vorsted. Muito bem, então vamos mergulhar nos mistérios do bairro Vorsted, da cidade de Blumenau. Esses casos estranhos começaram a acontecer na região entre as ruas Humaitá e Urubici, uma região com declives, com ladeiras, com vegetação. Na virada do ano de 1998 para 1999, uma série de eventos estranhos começou a acontecer na região. Moradores locais inicialmente começaram a perceber a ausência de alguns animais que desapareciam, geralmente animais pequenos, aves, gatos, etc., e que sumiam sem deixar vestígio. Não eram encontrados nem a carcaça dos animais. Pouco depois começou uma série de sons estranhos que eram ouvidos nas portas, nas janelas, como se alguém batesse nas portas e janelas, e quando os moradores iam ver, não havia pessoa ou animais que pudessem estar fazendo esses barulhos. E aí, mais alguns dias depois, os moradores locais começaram a ser alvo de pedradas. Ou seja, eles estavam andando pelas ruas da região e alguém jogava pedra neles. E eles não conseguiam ver quem era, não conseguiam ver de onde que vinham essas pedras, eram simplesmente alvejados pelas pedras. O casal Lúcia e a Genor Miranda, eles moravam na época na rua Humaitá, e eles perceberam que 5 galinhas de sua propriedade sumiram. E diante desses fatos estranhos, a população local resolveu cercar ainda mais as suas casas, aumentando a segurança, colocando alarmes. E aí os alarmes começaram a disparar do nada, sem um motivo aparente. O alarme disparava, eles iam ver e não conseguiam identificar o que tinha causado o disparo do alarme. E aí as famílias que tinham vasos de planta fora de casa começavam a encontrar esses vasos derrubados, remexidos, quebrados. E não se tinha ideia de quem estava fazendo isso. A dona Dejanir Poli, moradora da região, ela declarou assim para um jornal local: "Achávamos que era um ladrão, mas nenhuma casa foi roubada. Ultimamente só escutamos barulhos, mas nunca conseguimos ver com clareza o que é. Escutamos passos, mas no máximo conseguimos ver um vulto branco." E esses fatos foram se intensificando até que na noite de 23 de maio atingiu o ápice dessas ocorrências. Moradores da região começaram a ouvir sons estranhos do lado de fora de suas casas e quando saíram para ver, observaram a passagem de um vulto branco. E esse vulto branco, em dado momento, entrou no matagal que havia na região. E um dos moradores que tinha uma câmera fotográfica com filme na hora, ele foi atrás e fez uma fotografia apontando para esse matagal à noite. E nessa fotografia foi registrado algo muito estranho. Nos jornais locais, essa fotografia foi postada na íntegra. E aqui nós estamos vendo agora uma ampliação da estranha figura que foi registrada. Seja lá o que for isso, ela se ocultou na vegetação e foi possível observar apenas parte do rosto. Então você observa uma criatura com uma cabeça grande, desproporcional, que poderia ser desproporcional ao corpo. Você observa olhos grandes e pretos
E na parte da boca você olha o que seria dentes. Na casuística ufológica você tem inúmeros relatos de tripulantes desses objetos, e nos relatos você tem tripulantes com olhos grandes e pretos, exatamente como a gente vê nessa imagem. E agora um detalhe estranho é que nessa figura você tem os dentes, e esses dentes remetem ao famoso chupacabras, que atacou em várias regiões do Brasil entre os anos de 1996 e 2001. A única diferença no relato dos chupacabras é que os chupacabras tinham um olho vermelho brilhante, mas tinha dentes proeminentes, como a gente vê nessa figura. E agora o mistério permanece. O que seria essa figura que foi fotografada no bairro Vorstedt? Então aqui você está vendo a figura e aqui você está vendo uma imagem espelhada do que seria essa figura que foi vista na região. Em meio a toda a agitação que ocorreu na noite de 23 de maio, com a presença desse estranho vulto, os moradores locais acionaram a polícia. E a polícia esteve no local, fez toda uma varredura na área das residências e na área de mata, e não encontraram qualquer figura ou qualquer pessoa que pudesse estar associada com esse evento. A dona Edeltrudes Mazotti, moradora local, ela descreveu assim para o jornal local: a polícia veio, revistou a área toda, vasculhou as redondezas com lanternas e também não viu nada. E aí, em meio a toda essa polêmica, dias depois, a população local estava discutindo vivamente esses fatos. A população estava intrigada com o que estava acontecendo, com o relato do vulto branco e a fotografia que foi feita. Mas algumas pessoas ainda acreditavam que era algum ladrão ou alguma coisa assim. O Sr. Nilson da Silva produziu um bastão com uma madeira chamada cambuí e estava pronto para agredir qualquer ladrão que entrasse na casa dele. E aí, diante disso, as crianças locais, em tom de brincadeira, apelidaram a estranha criatura de cambuí. E dias depois desse fato, da noite do dia 23, o Nilson da Silva passou por uma situação estranha na própria casa dele. E ele relatou para os jornais locais da seguinte forma: acho que é molecagem, mas até agora não conseguimos flagrar ninguém. Numa noite essa pessoa entrou na nossa casa, passou correndo pela garagem e bateu no carro. No mesmo instante corremos para ver o que era, mas não conseguimos ver nada. Ou seja, ele e os familiares estavam dentro da casa, alguma coisa invadiu a casa deles, produzindo barulho, e quando eles foram observar, essa coisa saiu correndo, bateu no carro da família e desapareceu. Eles não conseguiram ver nada, não conseguiram qualquer pista do que seja. Mas seja o que for, é algo com muita agilidade, muita destreza e muita velocidade. E assim, da mesma forma como surgiu misteriosamente esses fatos, eles se encerraram e o mistério acabou permanecendo nas lembranças dos moradores locais. E até hoje não se sabe o que causou todo esse transtorno, toda essa agitação na população local. A região de Vorstedt tem ainda uma outra história interessante. Existe uma antiga lenda local que fala sobre uma bruxa que vivia na região, que se chamaria Ana Frank. Ana Frank seria uma alemã que teria vindo para o Brasil ainda pequena com a família, teria crescido na região de Blumenau e em Blumenau ela casou e teve um filho. Depois que o filho nasceu, o marido dela e o filho faleceram e ela acabou ficando sozinha. Com o tempo foi se isolando das outras pessoas e com isso tudo surgiram lendas sobre ela. Contava-se que ela era uma bruxa, que tinha poderes mágicos, que dormia dentro de um caixão e que tinha o costume de matar e comer os gatos da vizinhança. E ela viveu com essa fama até a morte dela em 1923. Os moradores mais antigos da região, em sua infância, ouviam falar da bruxa de Vorstedt. Hoje uma história que ficou no passado e poucas pessoas se lembram da lenda local. E esse então foi o mistério de Vorstedt. Espero que tenha sido bem legal para você. É um vídeo curtinho, mas bastante interessante. Conta pra gente o que você achou desse caso, o que você achou dessa fotografia. É uma montagem? É um chupacabras? É um alienígena? É um fantasma? É alguma outra coisa? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Curta, comente, compartilhe nas redes sociais. Dissemine essas informações que são tão legais e que rendem um bom papo. Certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo então. Fiquem com os pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e tchau!